É teu notebook? Agora não, né? Oi, O meu só aparece. é teu notebook? Era, Ó, tá era. aparecendo aqui então. Porque choveria tantas vezes se não fosse para você encontrar. Baixei. É teu notebook? Melhorou aí o eco? Tira esse aparelho. Ó, tá aparecendo aqui então. Pronto? Deixa eu tirar aqui. O teu aparelho celular tá ligado? Pronto? Tirou? Deu certo? Tirou. Pronto? Acho que deu certo, né? Perfeito. É aqui, pessoal. Tudo aqui é da base do ao vivo, tá? Nada de enrolação. O importante é a gente. Pergunta do Elton. A aula será aberta para todos. Essa aula de segunda-feira aqui, hoje especificamente essa aula, tá? A gente está mostrando o nosso trabalho, tá numa semana, numa jornada de mostrar os cursos do vetorial. Então, essa aula de hoje ela é aberta sim, porém ela não fica no YouTube, né? Gravada. Ela vai ser para que os nossos alunos exclusivos assistam, eles são pagantes, então vai para a plataforma. Mas para o YouTube fica só essa transmissão ao vivo, tá bom? Não é para todo mundo. Pessoal, sem mais delongas, pode dar início à gravação para a gente começar aqui nossa aula de hoje. Ok, português, morfologia, classe de palavras. Eu trouxe algumas questões aqui da banca VUNESP para a gente resolver. Vamos aqui à primeira questão que diz o seguinte. Leia a tira para responder a questão. Questãozinha de 2022. Vamos lá. Primeiro vou me casar, sabe? Depois vou ter filhos. Então vou comprar uma casa bem grande e um carro bem bonito. E depois joias. E daí vou ter netinhos. Minha vida vai ser assim, não é lindo? É o único defeito. E que isso não é vida, é um fluxograma. No texto dos quadrinhos é empregado para intensificar o sentido da palavra a que se refere o termo destacado. Vamos lá, pessoal. Qual a única alternativa que eu vou ter aqui? Uma classe gramatical onde ela intensifica o sentido daquela palavra. Quando eu digo assim, intensificar no sentido de dizer muito, pouco, bastante. Se vocês observarem, nessa letra D aqui, ó, quando ele diz um carro bem bonito, eu estou intensificando aquele adjetivo bonito, confere? Um carro muito bonito, um carro bem bonito. Então, aqui, ó, a única alternativa que a gente vai ter, a ideia desse termo que está em negrito, passa numa ideia de intensificação, intensificando o sentido da palavra aqui, ó, é a letra D. Então, questão bem tranquila. Quem acertou essa questão? Deixa eu colocar ver aqui no chat com vocês. Pronto, a galera toda acertou aqui, né, do curso do vetorial. Muito bem. Vamos prosseguindo então. Segunda questão diz o seguinte: no trecho, depois de ler e examinar a obra, emita sua sagrada opinião, agora com certo embasamento. A função do termo destacado pode ser também observada em emita sua sagrada opinião. Opinião é substantivo e sagrada simplesmente está dando uma característica, uma qualidade a essa opinião, certo? A sagrada opinião. Então, o que é que a gente pode observar aqui? O que a gente pode observar é que sagrada está como adjetivo. Beleza? Então, pensa comigo aqui. Ele quer um termo aqui em que o termo destacado tem a mesma função. Onde é que eu posso observar essa mesma função? Onde é que eu tenho um adjetivo? Aqui.
Ora, é um convite a uma posição. Posição é substantivo aqui, ó. Dentre muitos sentidos, não é adjetivo isso daqui, não. Educação é algo muito sério, ó. Sério, tá dando uma característica ali à educação. Então aqui, ó, você já sabe que na letra C, sério tá funcionando como adjetivo, da mesma forma que sagrada tá qualificando opinião, sério tá qualificando educação. Tá bom? Então letra C, já temos aqui o nosso gabarito. Esperança é substantivo, antes, né? Ali um advérbio de tempo, beleza? Então, letra C, temos um adjetivo. A terceira questão. Essa questão foi da VUNESP, 2016. Questão boa, questões boas também. Essa banca, na verdade, ela tem uma semelhança. O português dela, se você trabalhar bem as classes gramaticais aqui, por exemplo, se cair alguma coisa na IDECAN de classe gramatical, você consegue resolver. Se cair alguma coisa na IBFC, você consegue resolver tranquilamente. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, então. Vamos lá? Opa. Tá aparecendo para vocês aí na tela, pessoal? Questão 3, né? Questão 3, pronto. Então vamos dar continuidade aqui. Leia o texto para responder a questão. Ele sublinhou duas palavras aqui e ele está dizendo o seguinte: nos contextos em que são empregadas, as palavras destacadas estabelecem relação de quê? Vamos lá. Meninas são menos provocadoras, a prática é um pouco mais frequente nas escolas do que. Meninas são menos provocadoras do que. Pessoal, essa ideia é uma ideia de comparação, certo? Quando eu falo que meninas são menos provocadoras do que os meninos, a prática é um pouco mais frequente nas escolas do que na rede pública. Então, dois termos que passam a ideia aqui de comparação, menos do que ou mais do que. Questão bem tranquila também. Vamos aqui à quarta questão, vamos lá. Os adjetivos destacados nas expressões mãe excêntrica e mãe desgarrada. Pessoal, qual o significado de excêntrica e desgarrada? Lembrando que essas questões foram de concurso, tá? Muito bem. Questão boa, olha aí, ó. Mãe excêntrica, aqui é que é uma mãe extravagante, né? Mãe desgarrada é uma mãe ali que ela é afastada. Beleza? Confere aí. Então, letra D de dado, tá bom? É a única que eu consigo. Mãe excêntrica é uma mãe extravagante, né? Uma mãe extravagante. Mãe desgarrada é a mesma coisa que uma mãe afastada, tá bom? Letra D. Questão número 5. Na passagem, de onde provém isso? Da perversidade natural do gênero humano. Se esta não existisse, olha lá, ó, dois S's e um si. Aqui nós estamos no modo subjuntivo. E aqui nós estamos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, dando ideia de possibilidade, né? Se esta não existisse, se nosso fundo fôssemos honestos,
em todo debate nós tentaríamos fazer a verdade aparecer, ou seja, eles chegariam à conclusão que em todo debate eles teriam que fazer a verdade aparecer, né? Ó, se esta não existisse, se no fundo nós fôssemos honestos, ó, ideia de futuro. Ideia de futuro. Se esta não existisse, pretérito imperfeito. Se no nosso fundo fôssemos honestos, ó, nós fôssemos honestos, ideia de futuro do pretérito, né? Em todo debate tentaríamos, ó lá, ó, tentaríamos lá na frente, ó. Eu tentarei, ó, tentaríamos, em todo debate tentaríamos, futuro. Futuro do pretérito também. Tentaríamos fazer a verdade aparecer, sem nos preocupar com que ela estivesse conforme a opinião que sustentávamos no começo ou com a do outro. O que ele está querendo dizer? A construção do raciocínio no trecho destacado é centrada em qual relação? Primeiro, que aqui nós temos uma hipótese, né? Ó, quando eu digo se esta não existisse, é uma hipótese, certo? Se esta não existisse, se no nosso fundo fôssemos honestos, qual a conclusão que eu chegaria aqui? E em todo debate nós tentaríamos fazer a verdade aparecer. Então, a ideia de hipótese e uma pequena conclusão. Essa é a ideia. Então, aqui nós já temos hipótese e conclusão. Expressando-se predominantemente com o emprego de formas verbais no imperfeito, que eu mostrei para vocês, ó. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é o se. E quando o verbo tem esses dois Szinhos, ó, aqui, se existisse, e no futuro do pretérito aqui. Quando eu digo que nós tentaríamos, futuro do pretérito. Então, pessoal, letra B de bola. Quem acertou essa questão? Galera do curso do vetorial que está aí assistindo exclusivamente. Quem acertou essa? Pronto, perfeito. Galera acertou. Hipótese e conclusão. Aí o primeiro verbo, eu tenho a ideia de pretérito imperfeito e tem um futuro do pretérito com esse verbo tentaríamos. Beleza? Tranquilo, pessoal, em relação a essa questão. Bora prosseguindo. Então, sexta questão. Vamos lá. Nestes tempos que correm, já nem há morcegos. Nesses tempos que transcorrem, né? Sentido de transcorrer, né? Já nem há morcegos, já nem existe morcegos, ó. Sentido de existir. O termo sublinhado está empregado com a mesma acepção do termo sublinhado. Vamos lá. Esse verbo aqui, correr, ele está no sentido de quê, Muniz? Quando eu digo que vamos lá, nestes tempos que correm, nesses tempos que passam, que transcorrem, já nem há morcegos. Ela correu, não. Ó, ela correu um risco desnecessário. Não é de transcorrer aqui. Ela passou um risco desnecessário, né? Esse correr aqui não é no mesmo sentido que desse correr aqui do trecho, não. É diferente. A notícia corria por toda a cidade. A notícia andava por toda a cidade, né? Passeava ali por toda a cidade. A manhã corria especialmente tranquilo, ou seja, o tempo transcorria, a manhã transcorria, transcorria tranquilamente, mesmo sentido aqui do enunciado, do verbo correr. Então, ele foi empregado no mesmo sentido de transcorrer. A manhã transcorria especialmente tranquila. Então, aqui, letra C. Muita gente deve ter confundido essa questão por não entender muito a questão do enunciado. Porém, com essa resolução de questões, vocês vão pegando esse macete e aí vocês vão se dando bem nas provas. Ó, segundo corria, ela seria facilmente eleita. Segundo, falavam, né? Não é no sentido de transcorrer, não. Um arrepio correu-lhe pela espinha. Não, também não é no sentido de transcorrer. A única que está no sentido de transcorrer é a letra C. Bora na sétima. Vamos lá. Segundo ele, há ao menos 8 estudos clínicos que indicam uma ligação entre o uso de celulares e certos tipos de tumor no cérebro. Quando eu digo, professor,
certos tipos de tumores. Esses certos tipos, tipos é um substantivo. Certo? Certos tipos, eu estou definindo quantos tipos de tumor no cérebro? Ou é algo indefinido? É algo indefinido. Então, aqui nós estamos diante de um pronome indefinido, tá? Nós estamos diante de um pronome indefinido. Então, questãozinha da VUNESP, ó. 7ª letra A. Bora na 8ª. Vamos lá. Nesse período do texto, o pronome demonstrativo esse pode ser substituído por este, mesmo não sendo obrigatória a substituição. Assinale a frase abaixo em que o demonstrativo esse deve ser obrigatoriamente substituído por este. Boa questão. Vamos lá. Li em Ressurreição, de Machado de Assis, passagens brilhantes, apesar de não ser esse o melhor romance. Esse está se referindo a quem, professor? Apesar de esse, né? Apesar de não ser esse livro aqui, do Machado de Assis, ser o melhor romance dele. Então, aqui está retomando algo que eu falei no passado. Então, características anafóricas, certo? Referente textual. Comprei um vinho chileno e um argentino. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entre esse e aquele, não sei qual é o melhor. Opa, esse não, entre este retomaria o mais próximo, o argentino. E aquele retomando o vinho chileno, que é o mais distante. Entre este e aquele, não sei qual é o melhor. Então, aqui eu teria que substituir o esse por este, para poder corrigir. Então, aqui já tem um gabarito. Ó. Esse livro que o conferencista citou merece ser comprado. Bom, esse está se referindo a algo que eu já falei anteriormente. Vamos lá. Deixe na varanda esse guarda-chuva. Então, é porque ele retomou em alguma parte do texto, ele falou do guarda-chuva anteriormente. Então, a única alternativa que vocês têm que prestar atenção é o uso do este e o aquele. O este retoma o mais próximo e o aquele retoma o mais distante. Beleza? Questão boa também. Bora dar prosseguimento na questão de número 9. Lê e atira. Para tudo. Lá vem. Inseto atravessando a quadra de novo. O quê? Não, aqui não é a rodovia 12. Aqui é uma quadra de tênis. Rodovias são pretas. Quadra de tênis são verdes. A faixa branca no meio. Saquei. Ó, vamos lá. É o Charles, né? De acordo com a norma padrão, as lacunas dos quadrinhos devem ser preenchidas respectivamente com. Vamos lá. Para tudo. Lá vem aquele inseto. Por que eu uso aquele? Porque ele ainda está vendo, está distante, ó. Se está distante, eu utilizo aquele. Se tivesse perto dele, era isto, este. Se tivesse no meio do caminho, um pouquinho perto de mim, mas nem tanto, era esse. Entendeu? Então, aqui, eu digo, ó, para tudo, lá vem aquele inseto, é porque ele está distante ainda. O inseto ainda está distante, ó. Então, eu já utilizo aquele. Então, vou separar já letra B, C e D. O quê? Não, aqui não é a rodovia 12. Isto aqui é uma quadra de tênis, ó. Ele está em cima da quadra, ele está perto dele. Então, é isto. Confere. Isto.
isto. Então, aquele e isto. A faixa branca no meio confundiu. Confundiu. Né? Confundiu ele, tá? Confundiu ele, né? Confundiu o. Quem confunde, confunde algo. Verbo transitivo direto. O, a, os e as funcionam como objeto direto. Não esqueçam disso, tá? Então aqui, ó, não é, você não utiliza confundir ele, não. Tá errado essa construção. Confundiu. Aí ele funciona como objeto direto. Letra E de escola. Quem acertou essa? Quem acertaria essa questão? Show, né? Bora dar prosseguimento? Vamos lá, pessoal. Pessoal, compartilha essa live. Compartilha nos grupos, aula de português. Isso aqui é ouro. Aula rápida, aula boa, com resolução de questões. Vamos aqui na 10. VUNESP. 2023, ó. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque na frase pode ser substituído pela expressão entre parênteses, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Questão cobrando a questão do pronome relativo, né? Vamos lá. Seu argumento é que. Seu argumento é isso. Trocou por isso, nem pronome relativo é. Já começa por aí. Queremos as partes boas de convívio. Queremos as partes boas do convívio. Queremos as partes boas do convívio, as quais são do nosso interesse. Troquei o que por as quais, porque eu estou retomando as partes, que estão no plural. Então, aqui está correto. Ó. Troquei por as quais? Pronto, perfeitamente. Deixa eu voltar aqui. Tá funcionando direitinho aí, pessoal? Funcionando, pronto. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, esse que ele é pronome relativo. Eu consegui substituir por as quais. Ele retomou ali as partes, tá? Vamos lá. Partimos para o mundo confortável e controlado do celular, que nos distrai do que é verdadeiramente humano, o qual, o mundo, né? O mundo, o qual nos distrai do que é verdadeiramente humano. Não é por acaso que a ansiedade e a depressão são um dos assuntos que mais circulam em mídias sociais hoje. Ou seja, são um dos assuntos os quais, e não dos quais, são um dos assuntos os quais circulam. Beleza? Então não tem esse dos quais aqui, não tem essa contração de mais o, não. Primeiro que não tem nenhuma regência essa preposição de. Então não pode ser dos quais. Letra C, tá? Vamos prosseguindo aqui. Questão 11. Leia a charge. Vamos lá. Show de bola. Utopias. Sonho com um mundo melhor. Todos sejam iguais. Ele sonha, sonho com um mundo melhor, onde, né? Todos sejam iguais. Por quê? Porque é onde retoma a ideia de um lugar, um mundo, né? Então, sonho com um mundo melhor, onde todos sejam iguais. Só que tem um detalhe. O onde é um pronome relativo. Sempre vai retomar a ideia de lugar. Só que o onde também pode ser substituído por em que. Então, aqui, ó, letra A. Sonho com um mundo melhor em que todos sejam iguais, onde todos sejam iguais. Sejam iguais naquele mundo. Ideia de lugar. Então, letra A, tá, pessoal?
O onde é pronome relativo? É, e ele retoma ideia de lugar. Lugar fixo. Fechou? Isso. Muito bem. Pergunta do Felipe Barroso. Professor, definição de utopia. Utopia, na verdade, Felipe, é algo imaginário. Na verdade, é uma descrição imaginativa de uma sociedade ideal, né? Fundamentada em lei justa, instituições políticas e econômicas, tudo funcionando. Mas isso é imaginário. Por isso que a gente diz, não, isso é uma utopia. Porque na utopia é uma sociedade, é uma coisa imaginária, entendeu? Todo mundo pensa ali, olha, deveria acontecer dessa forma, tudo bonitinho. Porém, aquela coisa ali, quando a gente vai aplicar no mundo real, ela se torna, tem a barreira, né? Então, por isso que a gente diz, ó, isso é uma utopia. Que ele está falando é uma utopia. É o estado ideal. A utopia é o estado ideal. De completa felicidade, não tem problema nenhum. É o mundo, é o melhor mundo dos mundos. Beleza? Bora prosseguir, então. Questão 12. Ao final do século XIX, a cidade de Santos, onde partia o café para o mundo, quando ele parte, partiu de algum lugar, né? Ele parte de algum lugar. Onde se refere à cidade de Santos, que é a ideia que é um lugar fixo, na verdade. Só que quem parte, parte de algum lugar. Né? Ele partiu de algum lugar. Então, olha aqui, ó, o de deveria vir antes do onde. Confere? Então, aqui, ó, ao final do século XIX, a cidade de Santos, de onde partiu o café para o mundo, recebeu uma figura histórica importante. O importador, cujo ou cuja? Agora vem a dúvida. E aí? O importador, cuja. Ele concorda com o substantivo da frente. O importador, cuja atuação, tá vendo, ó? Cuja atuação, e eu não posso colocar artigo na frente de cuja, tá? Cuja A, cuja U, não. Cuja atuação. Então, aqui, letra B, tá? Questão bem tranquila também. Questão boa. Beleza, pessoal? Ah, professor, e esse material dessa aula? Pessoal, é somente para quem é aluno exclusivo do vetorial, tá bem? Então, quem tem um aluno exclusivo, hoje à tarde a gente entregou bonitinho um PDF, o pessoal imprimiu, né? Tentaram responder as questões antes, para a noite a gente se encontrar e responder as questões juntos, tá bom? Esse é o método que a gente faz. Vamos lá. Então, cuja é um pronome relativo também, né? Na verdade, ele passa uma ideia de posse. Quando eu digo importador, cuja atuação? A atuação do importador. Eu sempre faço isso para facilitar, ó, a atuação do importador. Por quê? A atuação a atuação dele, de quem? Do importador. Então, sempre passando aquela ideia de posse. Então, você emprega esse pronome relativo aqui quando você quer passar uma ideia de posse, tá? Vamos aqui na 13. Me dava o Unesp desse ano, o concurso desse ano aqui, ó. Leia o poema para responder a questão, Naquela época, ainda não era possível ligar e desligar pessoas. E você era obrigado a conversar pessoalmente, brigar pessoalmente, amar pessoalmente, mentir pessoalmente e demitir pessoa pessoalmente. A vida era muito mais difícil e bela. No poema, o vocábulo que expressa uma circunstância de modo
de modo. Quando eu digo assim, ele conversou pessoalmente, ele brigou pessoalmente, ele amou pessoalmente, ele mentiu pessoalmente. Aí você pergunta, como ele brigou, como ele conversou, como ele mentiu? Ah, pessoalmente. Então, esse pessoalmente, ele passa uma ideia de o modo como ele conversou, é o modo como ele brigou, é o modo como ele amou, o modo como ele mentiu. Então, aqui, ó, o vocábulo que expressa essas circunstâncias de modo é pessoalmente. Está dentro do assunto de advérbios. Advérbio é a classe gramatical invariável, que vai concordar ali vai intensificar, dar uma circunstância ao verbo, adjetivo ou ao próprio advérbio. Beleza? Bora na 14? Vamos lá. Na passagem, os nomes dos trapaceiros foram mantidos em sigilo, possivelmente para preservar a imagem de alguns figurões da época. As expressões em sigilo e possivelmente expressam corretamente e, respectivamente, as noções de. Quando eu digo foi mantido em sigilo, é o modo como ele manteve, certo? Possivelmente, é uma ideia de hipótese, é um advérbio de hipótese. Então, letra B. Bem tranquila essa questão, porém tem muita gente que erra a questão dessa na prova, tá bom? Bora na 15. Assinale a alternativa em que a palavra destacada indica modo. Modo. Já não carrega o dinheiro, já não é modo. Obrigado, hoje vou conseguir almoçar, também não é modo, é tempo. Embaixo, lugar. Quando eu digo ele se despedirá serenamente, é o modo como ele vai se despedir. Letra D. Questão bem tranquila. Deu para entender o que é o advérbio? Ele passa uma circunstância. Ele passa uma circunstância. Ó. É muito fácil de você identificar. A pessoa é fácil para você que adquiriu o curso de Muniz e está aprendendo português agora. Aí é fácil, mas tem gente que não sabe disso daqui. Pessoal, para quem é do YouTube, tá bom? Que está nos acompanhando agora, vem aquela notícia que dói no coração, né? Ainda tem mais questões para a gente terminar, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Eu vou dar essa colherzinha de chá de hoje. Hoje eu dou essa colherzinha de chá. Então, pessoal que tá aí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Nós temos quantas curtidas? 24 curtidas. Pelo amor de Deus, vamos se a gente chegar nas 40 aqui no YouTube, eu vou dar essa colherzinha de chá. E essa aula de hoje a gente termina as questões aqui com vocês. E aí, só que a aula não fica no YouTube, tá? Essa aula ela vai para a plataforma somente. Então, assim, deixa o like aí no YouTube do professor. Então, eu vou dar essa colherzinha de chá. Vai continuar a gravação até o final da aula. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, 43. Pronto. O pessoal que está responsável pela gravação, continua, tá? Continua a gravação tranquilamente aí até o final. Transmitindo para o YouTube também. Vamos lá. Questão de... mas vou deixar um recado bem claro para vocês. Geralmente, quando eu chego nas aulas, é só uma quantidade de conteúdo, geralmente 30% a 50%. Vai depender da aula. Tá? Hoje eu vou dar essa colher de chá para vocês conhecerem mais como é que funciona o canal. E aí eu vou dar continuidade com vocês, tá bom? Vamos lá, somente essa aula. Vamos lá, pessoal, questão 16. Questão da VUNESP. Ele continua assim, ó. As expressões em destaque no trecho, trocamos receitas, levamos comidas que preparamos uma para a outra. Durante o isolamento, usamos muito o interfone e conversávamos por lá, já que não podíamos nos reunir.
Essas expressões que estão em destaque, pessoal, dão o sentido de quê? Questão 16. Durante o isolamento, quando eles usaram muito? Quando? Você já sabe que é a ideia de quê? De tempo, ó. Durante o isolamento. Então já tem tempo aqui. Você já elimina A, B e D. Só sobrou C e E. Tempo. Usamos, na verdade era muito, né? Usamos muito o interfone. Acho que sublinharam errado aqui. Sublinharam errado, pessoal, aqui? Muito? Porque o interfone, na verdade, interfone é substantivo. Era para ser muito, porque muito é advérbio de intensidade. O muito é que é advérbio. Então, aqui seria tempo e intensidade. Letra C. Show. Vamos dar continuidade aqui, então. 16, letra C. Vamos na 17. Também 2022 da VUNESP. Ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado ele é empregado para intensificar o sentido da palavra a que se refere. Intensificar, você já sabe que é advérbio de intensidade, certo? Aqui fica fácil, né, pessoal? Questão 17, letra B. Quando eu digo há um problema bastante grave, ou seja, um problema muito grave, você está intensificando o adjetivo grave, ó. Um problema grave. O bastante intensifica o adjetivo grave, certo? Então aqui, ó, letra B, também questãozinha tranquila. Tá bom? A única alternativa que traz uma ideia de intensidade. Vamos na 18. Vamos lá. Leia os trechos e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as circunstâncias das expressões em destaque. Aprecio, no mais alto grau, a resposta daquele jovem soldado. Aprecio muito. Eu aprecio muito a resposta daquele jovem. Só que está escrito de outra forma. Eu o daria de bom grado. Bom, eu daria de bom grado. É o modo como ele ia dar aquilo dali. Ou seja, ele ia dar bem, né? Agradavelmente. Então, aqui, intensidade e modo. Tá bem? Questão bem tranquila. Porém, ele só não ele empregou expressões diferentes para tentar lhe confundir. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, questão de número 19. Amanhã é aula de informática, é? Pessoal, amanhã eu vou dar aula de informática para todas as turmas. Ótimas questões que eu vou trazer para vocês, tá? Ótimas questões de Word, de Excel, conceitos de internet. Isso é uma ótima aula, tá? Questão de motores de busca, e-mail. Vamos lá. Leia a tira para responder a questão. Ainda está com raiva? Aí o cara botou um cachorro aqui com a corrente. Sim. Vai ficar preso até a raiva passar. Rosnou de novo. Nossa, passou. Ótimo. Aí já tava rosnando de novo na hora que ele tava abrindo, né? Na frase ainda, o termo destacado expressa uma ideia de quê, pessoal? Ainda está com raiva? Passa uma ideia de tempo, né? Nesse período, você ainda está com raiva nesse momento? Tá mais para uma ideia de tempo, confere? É tempo, isso mesmo. É o tempo. Ainda você está com raiva? Assim como na frase. Você sabia que ainda é possível fazer a inscrição? Ainda dá tempo. Então, ideia de tempo. Tudo é questão de sentido, pessoal. Se você começar a pegar o macete, você não erra essas questões não, tá?
Vamos prosseguindo na questão de número 20. Chegamos na casa 20. Vamos lá. Quanto à ocorrência dos vocábulos destacados, é correto afirmar que. Ele colocou aqui duas frases para a gente analisar. Com mais de uma atividade simultânea e necessitam menos dos pais e professores para obter informações. Ou seja, com mais de uma atividade simultânea e necessitam menos dos pais, mais e menos. Mais de uma atividade. Se mais aqui está mais para a ideia de quantitativo, né? E necessitam menos dos pais. Menos, mais, ideia de intensidade. Mostram-se menos idealistas e mais pragmáticos. Ora, na segunda, ó, menos idealista, mais pragmático, menos pragmático. Tudo a paixão de intensidade, muito ou pouco mais pragmático, menos pragmático. Nesse primeiro mais, ele passa assim uma ideia de quantitativo. Agora os outros, uma ideiazinha de advérbio, intensidade. Tá bom? Então, letra A. Pessoal, vocês aí das nossas turmas exclusivas, do nosso português do zero, vocês resolveram esse TD de questões antes da aula? Conseguiram resolver esse TD de questões antes que eu passei para vocês? Sim. É sempre importante que vocês façam antes para tentar corrigir à noite com o professor, tá? Todas as matérias vocês têm que fazer dessa forma. Beleza, vamos prosseguindo aqui. Questão 21. Lembrando, pessoal, essa banca aqui, ó, Unesp, ela vai até fazer PM de São Paulo, tá? Polícia Militar de São Paulo. Para quem não sabe, esse concurso da PM de São Paulo vai ter prova em Fortaleza, em alguns capitais. Você pode fazer da capital, você não precisa viajar para São Paulo para fazer. Beleza? E tem redação. Eu vou começar a colocar aula de redação para vocês agora, nas aulas de segunda-feira, tá? Estou colocando vários modelos de redação aí para vocês. Vamos lá. Considere os vocábulos destacados no seguinte trecho do quarto parágrafo. Ele colocou aqui. Uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas pelo e-mail ou pelo zap, que ainda criam a garantia de promessas, que inclusive, né, que inclusive criam a garantia de promessas, acordos e desculpas por escrito, para serem lidos e relidos e eventualmente cobrados. Quando ele diz eventualmente cobrado, não é porque é toda hora, mas é uma coisa casual, né? Então, quando eu digo que uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas pelo e-mail ou pelo zap, que inclusive criam a garantia de promessas e acordos e desculpas por escrito. Então, aqui, esse ainda e o eventualmente passam a ideia de inclusão, né? Ou seja, inclusive criam, ou seja, adicionou informações. E quando eu digo eventualmente, quer dizer casualidade. Beleza? Então, letra E. Quem acertou a 21? Pronto. Questão 22. Essa questão caiu na PM São Paulo, soldado segunda classe 2019. Vamos lá. As expressões destacadas nas passagens e que ela aos poucos se espalhassem pelo mundo, eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi, por acaso, na rua. Pessoal, vamos lá. Eu posso substituir essas expressões sem alterar o sentido por qual palavra? Quando eu digo que ela aos poucos é o quê? Gradativamente, né? Algo gradativo. Aos poucos, que eu a ouvi por acaso, ou seja, uma coisa eventual, ou seja, uma coisa casualmente. Letra E.
Tá vendo como é repetitivo? Ele cobra muito essa questão de casualmente, eventualmente. Bora na 23. Na passagem, lidar com leads, prospectos e clientes, dando a atenção necessária para gerar crescimento. Foi o que eu ensinei para vocês. Quando você tem a preposição para, mais um verbo no infinitivo aqui, ó, você tem uma oração reduzida, como é o caso aqui do verbo gerar. Para gerar, eu tenho uma ideia de finalidade. Letra A, ideia de finalidade. Beleza? Perfeito. Pessoal, tá saindo o áudio direitinho aí para vocês. Vamos lá. Questão 24. Nas passagens, combinou com a mulher o plano de partida. O plano para partir. Com a finalidade de partir. Então, aqui já dá a ideia de finalidade. Então, esquece a A, esquece a C, esquece a D. O plano de partida. As preposições também, elas iniciam trechos que passam sentido. Quando eu digo plano de partida, os olhos cegos de lágrimas, ou seja, os olhos cegos de lágrimas, os olhos estavam cegos por causa das lágrimas. Por causa das lágrimas. Então, esse dia está passando ideia de quê? De causa. Então, letra E. Os olhos cegos de lágrimas, ou seja, os olhos cegos por causa das lágrimas. E o plano de partida é o plano que ele estava preparando para partir. Então, ideia de finalidade. Deu para entender? Tranquilo? 24, letra E. Vamos prosseguindo, questão 25. Essa foi da FGV, Soldado PM São Paulo 2022. Vamos lá. Além de ter palmeiras onde canta o sabiá, minha terra tem um monumento muito visitado. E para chegar até o Cristo Redentor, uma das maneiras mais práticas é pegar o trenzinho que sobe até o topo do Corcovado, através de um trilho que atravessa a floresta. Assinale a opção que indica a afirmativa correta sobre um dos termos sublinhados. Além de, traz ideia de lugar. Não. Para indica direção. Não. Para chegar. Com a finalidade de chegar. Finalidade. Vamos lá. Até da ideia de inclusão. Cadê o A? E para chegar até o Cristo? Não. Sentido de distância. Você vai de um ponto para o outro. Não é inclusão. Os dois Qs mostram o mesmo antecedente. É pegar o trenzinho, o qual sobe até o topo do Corcovado, através de um trilho que atravessa a floresta, através de um trilho, o qual atravessa o trenzinho, o qual sobe. Então, não é o mesmo antecedente, são antecedentes diferentes. Um retoma o trenzinho e o outro retoma o trilho. Então, tá errado também. Através de, tem ideia de meio. É, por meio do trilho. Letra E. Muito boa essa questão, hein? 25, letra E. Vamos na 26. Também dava o Nesp. Vocábulo em destaque empregado no texto com a ideia de finalidade. Ora, vou nem responder, né? Ó, para mais verbo no infinitivo. Para mais infinitivo. Olha lá, oração reduzida. Oração subordinada adverbial, final reduzida de infinitivo. Tá vendo? Para deixar, com a finalidade de deixar. Letra C. Dúvidas nessa questão, pessoal? Tranquilo, né? Só procurar a preposição referente ao que passa uma ideia de finalidade. Beleza?
Questão 27. O produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos. Menos do que, passa a ideia de quê? Comparação, coloca aí no chat. Comparação. Cresceu menos do que? A democracia, segundo outro pesquisador, ou seja, conforme outro pesquisador, a ideia de conformidade. Então, comparação e conformidade, letra D. Questão tranquila também, né? Letra D de dado. Só observar o emprego da conjunção. Menos do que, segundo. As conjunções são elementos de coesão sequencial. Prosseguindo na questão 28. Outra tranquila também da VUNESP 2022. Polícia Civil, Roraima. Embora as motivações do massacre ainda estejam sob investigação, a expressão destacada estabelece relação no sentido de que, vamos lá, vocês sabem mais do que eu. Embora, mesmo que, apesar de que, tudo isso aqui passa a ideia de que? Oposição, contraste. Então, meus amigos, ele quer uma expressão que tem a mesma relação de sentido. Embora é da mesma família de conjunção de quem? De apesar de, dando aquela ideia de oposição. Ou seja, apesar do filme, compromisso do presidente Joe Biden com a reforma das leis sobre o tema. Ou seja, apesar de, passa a ideia de contraste, oposição. E é da família do pobre. E é adição, se é condicional, que é pronome relativo, para ganhar e da ideia de finalidade. Então, não tem nada a ver. A única aqui, letra A. Muito bem, conquanto é da família das concessivas também, que pouca gente conhece, ó, conquanto. Com de concessiva, não tem nem como errar, ó. Com de concessiva. Beleza? Isso. Cai muito na IDECAN essa questão do conquanto, né? Vamos lá. Tem muita aula da IDECAN no português do zero aí com vocês. Bora na 29. Vamos lá. Mesma coisa. Pegou duas palavras, sublinhou, perguntou qual o sentido. A última, você já sabe. Embora, concessão. Você já sabe. Então, aqui você exclui essa. Todas, né? Só sobrou concessão. Eu já sei que aí tem é. Mas olha aqui, ó. Diante disso, como já se defendeu diversas vezes neste espaço, ou seja, como já se defendeu diversas vezes neste espaço, a reabertura das escolas deve ser uma prioridade de estados e municípios. Segundo, o colega já se defendeu diversas vezes neste espaço, então realmente passa uma ideia de conformidade. Mas cuidado. Conforme o colega já se defendeu, né, segundo o colega já se defendeu, a reabertura das escolas deve ser uma prioridade de Estado. Porém, muita gente aqui poderia confundir isso aqui como causa. Por exemplo, diante disso, uma vez que já se defendeu diversas vezes neste espaço, mas aí não encaixaria. Porque se você pegar o trecho inteiro, ó, ele diz o seguinte: diante disso, do que eu falei, conforme já se defendeu diversas vezes neste espaço, segundo já foi defendido aqui diversas vezes neste espaço, ó, segundo já, então aqui, ó, observem, ó, segundo, conforme já se defendeu diversas vezes aqui, a reabertura das escolas deve ser uma prioridade. Então, muita gente pode substituir por visto o quê? Passando a ideia de causa. Não é, tá? Mesmo que você errasse, você conseguiria pegar nessa questão aqui no embora, porque é a única alternativa que tem concessão, entendeu? Aí você não erraria, de jeito nenhum. Pessoal, olha, resolvemos 29 questões. Rodolfo está perguntando a vírgula entre o para e o verbo infinitivo. Onde é que tu viu isso?
Tem alguma mudança? Vinte e seis. Onde é que tu viu essa vírgula, homem? A única linha de texto não requer pontuação para deixar claro. A vírgula entre o para e o verbo no infinitivo. Tem algum? Não, primeiro não tem nem vírgula aqui. Eu não posso colocar aqui vírgula. De jeito nenhum. Posso não. Eu vou dar uma pausa à toa. Por exemplo, uma única linha de texto não requer pontuação para, vírgula. Deixar claro que você terminou. Não. Perde o sentido da entonação. Eu não poderia colocar uma vírgula entre o para e o verbo no infinitivo, não. Poderia até colocar, mas ficaria com erro gramatical aí. Aqui, entre o para, não. Não sei se foi a pergunta que você fez, mas não. Beleza? Ah, não. Deve estar falando dessa daqui, né? Essas vírgulas aqui. Não, mas essa vírgula aqui, ela foi colocada para isolar esse advérbio aqui, ó. Essas vírgulas, elas são facultativas. Por que elas são vírgulas facultativas? Porque aqui eu só tenho um, ele é curto. Adjunto adverbial curto, então é facultativo. Então ele utilizou essas vírgulas para isolar. Porém, o para, ele está se ligando ao verbo gerar. Tá bom? Então, aqui as vírgulas foram utilizadas para isolar o adjunto adverbial curto. Então não tem problema nenhum gramaticalmente, não. Pessoal, vamos lá. Ó, para quem não adquiriu o curso ainda, temos o curso da Polícia Militar da Paraíba. Está custando R$ 327, porém tem um cupom de desconto. Conversei com o comandante-geral da PM Paraíba recentemente, Otávio João Pessoa. Vai sair o concurso, já saiu a banca. Próximo passo é edital a qualquer momento. Beleza? Polícia Militar da Paraíba. Um dos cursos que nós temos, um dos melhores cursos. Inclusive, estou dando aula de redação nesse curso. Pessoal que está com a gente aí no YouTube, coloca aí o link para adquirir o curso aí no chat, por favor. Polícia Penal do Ceará, um curso do momento, tá? Nós temos um curso focado na Polícia Penal do Ceará. Professor, não tem o curso do senhor, quero ver como é que o senhor dá aula. Primeiro que você já conheceu aqui o nosso modo de dar aula. Você assiste da sua casa, não precisa você sair e gastar dinheiro com gasolina para ir buscando. Você assiste em casa. Sexta-feira, nós vamos fazer um caveirão com todos os professores resolvendo questões de várias matérias, tá bom? Então eu convido você ainda que coloque na sua agenda, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você vai estar na sua agenda. Sexta-feira, tá? Sexta-feira, a partir das 10 horas, né? Confirma aí. 10 horas. Você vai colocar na sua agenda. Caveirão aqui no vetorial. Vai estar aí o professor Tiago, o professor Matheus, o professor Mascarenhas. Vai ser lançado o material. A gente vai lançar o material para vocês antes, tá? Sigam aí nossas redes sociais, @vetorialconcursos, para vocês ficarem por dentro, beleza? A gente vai fazer um caveirão show de bola na sexta-feira agora. Então, convido todos vocês a estar participando. E a gente tem um curso completo aqui da Polícia Penal do Ceará, tá bom? Ele é uma mensalidade por conta que as aulas são todos os dias até o dia da prova. Então, a gente vai estar te acompanhando, nem que você não queira. Entrou no curso, vai passar 3 semanas só estudando português e informática. Pessoal, tem o curso também para quem quiser, quem for fazer a guarda municipal de Maracanaú, tem um combo, né, que é agente de trânsito mais guarda de Maracanaú, que tá um preço promocional de 289. Beleza? O curso também é excelente esse daqui. A prova já vai acontecer agora em agosto. Polícia Militar de Pernambuco, que tá para sair também, tem um curso. Nossos cursos é muito barato, todos abaixo de R$ 300. PM São Paulo, olha, não é porque nós que estamos fazendo não, mas esse curso aí da PM São Paulo tá bom, viu? Tá excelente. Eu tô gravando as aulas de história, geografia. Vai ter 2 fases desse concurso aqui. Então, tem a oportunidade de fazer esse concurso em Fortaleza. Beleza?
Imagina eu já passando na Polícia Militar de São Paulo, entrando no BOP operacional de lá, COI, a rota, né, que é o Batalhão Extensivo Tobias Aguiar. Meu amigo, foda. Polícia é foda, boa demais. PM Pernambuco, né? Falei para vocês, PM de São Paulo, PPC é Paraíba. Tá faltando mais algum? Tá faltando da MC. Eu só quero estudar para PRF. Vamos lá. ISU entra na turma da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC, porque lá você vai estar estudando todos os conteúdos para PRF. Quando sai o concurso da PRF, você entra no bolo, porque você já está no grupo lá. Lá tem as aulas de CTB e resoluções do CONTRAN atualizadas, porque as resoluções do CONTRAN foram atualizadas. Tá bom? Paraíba tá para sair. Quem quiser adquirir o curso, tá no promoção, bem baratinho. Comprou o curso, não paga mais nada. Quando sair o edital, a gente já vai atualizar para você. Então, coloca no chat aqui, ó. Aqui o nosso contato aqui, o pessoal que está no YouTube. Coloca o link aqui e fixa na tela o contato para adquirir o curso da PM Paraíba, tá bom? É um dos melhores concursos que tem. Primeiro que João Pessoa é uma cidade maravilhosa, né? Tive lá, uma ótima cidade. Meus amigos, então já falei dos cursos, PM de São Paulo, adquiram, tá? É uma ótima oportunidade. Polícia Penal do Ceará, perfeitamente. Polícia Militar da Paraíba, também um concurso que nós vamos lançar a PM Pará também, tá? Meus amigos, a aula de hoje foi excelente, tá? Excelente. Infelizmente, a nossa aula vai ficar só para quem é exclusivo do curso, a galera do YouTube, tá bom? Então, vocês que não adquiriram o curso, ainda dá tempo de adquirir. Vale a pena, pessoal. É um investimento que você faz na sua vida. É um investimento que você vai na sua vida. Galera que está estudando da Polícia Penal, não esquece, sexta-feira agora, caveirão que a gente vai fazer com todos os professores. Eu quero todo mundo em peso nessa live, que vai começar a partir das 10 horas. Beleza? Então, grande abraço para vocês e até a próxima aula. Pode encerrar nossa transmissão ao vivo aí. Beleza?